Amém. Irmãos, vamos falar o título da mensagem de hoje à noite. O título é Muito Mais da Glória de Deus. Então, os irmãos, muito mais da glória de Deus. As irmãs, agora vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 10. Os irmãos acharam? Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora todo mundo junto, tá? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Graças a Deus, irmãos, nessa conferência, o Senhor tem trazido para nós um sentimento de urgência. Deus, Ele quer conquistar uma geração comprometida e forte para Ele. Você está disposto a fazer parte dessa geração? O tema dessa conferência geral é muito mais. E como nós lemos agora há pouco em Romanos capítulo 5, versículo 10, diz que quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nesse versículo, Paulo mostra aqui um ponto de inflexão. Eu não sei se alguns de vocês entendem o que eu estou falando. Ponto de inflexão é um ponto matemático. Eu vou mostrar para vocês aqui um slide para vocês terem uma ideia do que é um ponto de inflexão, tá? Então aqui é a primeira parte do versículo. Quando nós estávamos numa situação de morte e inimigos de Deus, e fomos salvos pela vida de Deus. Chegou lá naquele ponto lá. Aquele ponto no meio do gráfico é um ponto de inflexão. A partir daí, você vê que essa parábola, esse é um ponto máximo na parábola. E a tendência da parábola agora é descer. Mas quando chega nesse ponto aí, o que é que acontece? Muito mais. Amém? Então chegou ali, fomos reconciliados pela morte do Senhor, ali naquele ponto, onde tem aquela flechinha ali indicando. E agora Deus quer fazer o quê? Muito mais. Muito mais, seremos salvos pela sua vida. Então, irmãos, isso quer dizer o seguinte, que Deus deseja que nós escalemos um novo nível. Com certeza vocês não vão sair dessa conferência da mesma maneira como vocês chegaram. A partir dessa conferência, Deus quer fazer muito mais. E eu tenho certeza de que Deus, a partir dessa conferência, Ele vai conquistar mais o coração de vocês, para que vocês possam dedicar a sua vida para o Senhor daqui para frente,
se comprometerem mais com os seus empreendimentos de Deus, e vocês dedicarem daqui para frente toda a vida de vocês ao Senhor. Nós já escutamos 2 mensagens, essa é a terceira. Nessa mensagem, irmãos, o Senhor vem mostrar para nós que nesse muito mais, Ele também quer que você prossiga na questão da sua maturidade. Quando nós cremos no Senhor, recebemos a vida dEle para dentro de nós, Deus, Ele nos colocou na vida da igreja, para que na vida da igreja nós possamos crescer, amadurecer e nos tornar herdeiros. No grego, na palavra grega, filho, tem 2 palavras. Teknon, que é um filho nascido. Alguém quando nasce, se torna um filho. Esse filho chama-se no grego teknon. E esse filho, à medida que ele cresce e amadurece, se torna um filho maduro, a palavra deixa de ser teknon e passa a ser ruios. Então ruios é um filho maduro. Deus ainda quer que você alcance outro nível, não apenas de filho teknon, nascido, nem apenas ruios maduros, mas agora filhos herdeiros. Diga para o irmão do seu lado: Deus tem uma herança para você. Eu quero falar para vocês, irmãos, que Deus quer dar muito mais do que a salvação. Vocês não podem se contentar apenas com a salvação de Deus. Ah, eu recebi a vida de Deus no meu interior, fui salvo, pronto, parou. Não, Deus quer que você avance muito mais. Amadureça, cresça em vida e seja um jovem, uma jovem comprometidos com a causa de Deus. Que possa dar vida por essa causa. Todas as pessoas na vida precisam de uma causa. Quem não tem uma causa, não sabe onde vai chegar. E se você não sabe onde vai chegar, você vai por qualquer vento, qualquer direção. Mas quando você tem um objetivo claro na sua vida, você vai fazer de tudo para que todas as suas ações sejam para alcançar esse objetivo. E nós sabemos, irmãos, que nosso objetivo, o nosso sonho, é o sonho de Deus. Nessa mensagem de hoje, vamos falar sobre a glória de Deus. Deus quer nos dar muito mais da sua glória. E no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 16 e o 17, eu quero ler junto com vocês. Efésios capítulo 1, 16 e 17. Vamos ler? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de todos vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui o apóstolo Paulo diz que orava incessantemente pelos efésios para que o Deus de nosso Senhor, o Pai da glória, concedesse a eles revelação, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Essa mensagem de hoje, irmãos, não é uma mensagem fácil de falar, é uma mensagem muito elevada. Vocês precisam estar no espírito, precisam estar em espírito de oração, para que o Deus da glória possa ser revelado para vocês nessa noite. Porque
o nosso objetivo final, o que Deus deseja no final de tudo, é nos conduzir, é nos levar à glória. Por isso que em Hebreus fala que Ele está conduzindo muitos filhos à glória. E isso pode ser uma coisa muito difícil de vocês compreenderem, porque a glória é algo assim muito abstrato. Não é uma coisa concreta, como a gente está acostumado a perceber com nossos olhos, né, com nossos 5 sentidos, né, que nós temos, as coisas que nós conseguimos tocar nesse mundo físico, é mais fácil da gente compreender. Mas a glória é algo abstrato, que não é palpável. Como compreender a glória? Como levar vocês a entender sobre essa questão da glória? Só tem um caminho, é pela fé. Em 1 Coríntios capítulo 11, eu quero ler com vocês primeiro. Aliás, 2,9, vamos logo 2,9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você está vendo o que Deus tem preparado? Você não consegue ver com os seus olhos carnais? Você só consegue enxergar com os olhos espirituais. Aqui diz, no versículo 10, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, se nós quisermos, irmãos, jovens, compreender as coisas de Deus, nós precisamos aprender a usar o nosso espírito. E para usar o nosso espírito, nós precisamos aprender, primeiro, a invocar o nome do Senhor. Então diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, me revela a Tua palavra. A única maneira de você enxergar o que Deus tem preparado para você é através de usar o seu espírito, a fé. Então Deus, Ele quer nos dar o que? A glória. Paulo chama Deus de o Pai da glória. O que é a glória? A glória é o próprio Deus, é a essência de Deus, é a natureza de Deus, é o caráter de Deus. Tudo isso é a glória. E Deus quer, em Hebreus fala que Ele está nos conduzindo à glória. Ou seja, Deus está nos conduzindo a Ele mesmo. Um dia, irmãos, creiam, nós seremos uma única entidade com Deus. Nós e Deus seremos um. Você crê nisso? Nós e Deus seremos um. Foi para isso que Deus nos criou. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E Ele nos colocou diante da árvore da vida. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele colocou-os diante da árvore da vida, para que ao comer da árvore da vida, a vida de Deus entrasse dentro deles e eles já tivessem acesso diretamente a Deus, o Deus da glória. Mas nós sabemos que eles caíram, eles desobedeceram a Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrou dentro deles. Então em Romanos, no capítulo 3, Paulo fala que todos os homens pecaram e todos carecem da glória de Deus. Diga assim: eu careço da glória de Deus. E agora o que fazer? Esse homem que Deus criou com tanto amor, esse homem que Deus criou para ser a sua obra-prima, a coisa mais perfeita que Deus criou, para o seu prazer, o homem,
agora estava caído no lamaçal do pecado. Mas Deus não desistiu de você. Em Efésios capítulo 2, mostra qual era a minha condição e qual era a sua condição. Efésios capítulo 2, diz, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Qual era a nossa condição? Qual era a nossa condição, irmãs? Qual era a nossa condição, irmãos? Mortos. Nós estávamos mortos. Mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Olha só, nós éramos filhos da ira de Deus. Deus está irado com os pecadores. E nós estávamos no meio daqueles com quem Deus hoje está irado. Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está vendo aqui, irmãos? Nós não precisamos fazer nada. Nós não precisamos pagar nada. Deus, Ele fez tudo. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Nos tirou da nossa condição caída. E nos colocou na vida da igreja. Eu pergunto, você é grato ao Senhor por isso? Nós precisamos, irmão, valorizar a graça de Deus. Para com o povo de Israel, Deus teve uma promessa. A gente destaca a promessa de Deus para eles. Para nós, os gentios, é a misericórdia. Você sabia disso? Com relação ao povo de Israel, Deus tinha prometido. Mas para nós, Deus não prometeu nada. Nós somos, sabe o quê? Produto da misericórdia de Deus. Sabe qual era o nosso destino? O lago de fogo. Todos nós aqui estávamos condenados ao lago de fogo. Mas eu não sei por que Deus nos escolheu. Eu não sei por quê. Não é? Quando eu olho para mim, eu não vejo nada de bom em mim. Quando a gente olha para a igreja, para os irmãos, para as irmãs, a gente só vê defeito. Muitos problemas, não é? Mas Deus escolheu. E nos colocou na vida da igreja para sermos juntos aperfeiçoados. A vida da igreja é o melhor lugar para ser aperfeiçoado. É aqui que você aprende a negar a vida da alma. É aqui onde, se você tem um problema de relacionamento, você não pode ir para outro lugar, você tem que resolver aqui. É como nossa família. Na nossa família, se nós tivermos um problema com um irmão nosso, uma mãe, um pai, filho, nós não podemos sair da família. Nós temos que resolver o nosso problema na família, não é assim? Dessa forma é na igreja. Não há nenhum problema que nos impeça de prosseguir na vida da igreja. E nós não devemos sair da vida da igreja por nada. Porque aqui é o lugar que Deus escolheu para nos aperfeiçoar. Amém?
Você dá um glória a Deus pela vida da igreja? Senhor Jesus, eu quero trazer para vocês um exemplo de uma pessoa, de um jovem, que rejeitou o palácio, rejeitou a sua vida confortável, rejeitou todos os prazeres, o seu futuro, por causa do Senhor. Eu quero falar desse jovem para vocês em Hebreus capítulo 11. Ó Senhor Jesus, Hebreus capítulo 11, versículos 24 ao 27. Abriram? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, nossa, era um jovem, né? Homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Você sabia que Deus tem um galardão para você? O galardão é um prêmio, é uma herança. Deus tem uma herança para nós. E naquela época, aqui o escritor de Hebreus, ele diz que Moisés, ele rejeitou tudo que ele tinha. Sabe por causa de quê? Aqui diz, versículo não, fala de Cristo aqui, né? 26, né? Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Olha só, irmãos. Moisés, olha só, Cristo só veio nascer quantos mil anos depois de Moisés? Cerca de mais de 3.000 anos? 4.000 anos, sei lá. Não sei agora o tempo certo, mas olha só, milhares e milhares de anos depois é que Cristo ia nascer. Moisés, pela fé, já contemplava Cristo. E ele pôde rejeitar todos os tesouros do Egito por causa de Cristo. Sabe o que é isso? É nós rejeitarmos todos os tesouros, os prazeres do mundo por causa de Cristo. Eu quero perguntar para você: você tem coragem de rejeitar todos os prazeres do mundo por causa de Cristo? Você está disposto? Só se você tiver fé. Aqui fala pela fé. Se você for um jovem de fé, você vai perder tudo por causa do Senhor. Mas se você for um jovem que não tem fé, você vai seguir o curso desse mundo. Deus está nos conduzindo à glória. E para chegar na glória, nós precisamos de uma coisa, irmão. Sabe o que é? Santificação. A santificação tem a ver com a nossa vida da alma. Nós fomos regenerados. O que mais? Justificados. Reconciliados. Santificados. Posicionalmente. Conformados. E conduzidos à glória. Nós estamos sendo conduzidos à glória. Então olha só, hoje nós estamos num processo de santificação. Nós precisamos nos santificar. Quem está disposto a se santificar? Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala em santificação, muitos compreendem
de maneira errada. Acha que ser santo é ser ético, moral, justo, honesto. Então, desde que você tenha esses requisitos, você se considera uma pessoa altamente, né? Eu sou justo, eu sou honesto, eu sou correto, eu sou temente a Deus, eu me desvio do mal. Olha só, eu sou um cara perfeito. Não é essa santidade que a Bíblia se refere. Isso aí para Deus não vale nada. É trapo de imundície. Sabe qual é a santidade que Deus quer de você? Que você receba dele a vida e a natureza dele. Isso é santidade. Santidade é o nosso desfrute com o Senhor, é a nossa comunhão com Ele. Toda vez que eu procuro o Senhor para ter comunhão, que eu oro, que eu vou à palavra, eu me torno cada vez mais santo. Isso é um processo. E isso, irmão, não ocorre da noite para o dia. Vai demorar muito tempo para a nossa santificação. Por isso que nós temos que aproveitar todos os momentos na vida da igreja para ser santo. Valorizar a palavra de Deus, valorizar a comunhão, as reuniões, as conferências. Todas as coisas espirituais são para ser trabalhadas em nós. E aí nós vamos sendo conduzidos à glória dessa maneira. Isso é santificação. Agora é claro que à medida que você recebe os elementos de Deus para dentro de você, a natureza de Deus, a vida de Deus com seus atributos divinos, a sua vida também muda, a sua imagem também muda, a sua aparência também muda, tudo muda em você. Você não vê o exemplo de Daniel? Daniel, ele tinha uma dieta. Era o que? Legumes e água. E ele fez um teste, 10 dias. E quando foram medir a inteligência de Daniel e dos seus amigos, pelo fato de Daniel e seus amigos comerem somente legumes e água, enquanto que os outros amigos, os outros jovens, podiam comer tudo o que eles quisessem, se banquetear à vontade dos banquetes do rei, Nabucodonosor, Daniel se mostrou muitas vezes mais, juntamente com seus amigos, mais inteligentes do que todos os outros jovens. A nossa dieta, irmãos, é muito importante. Você sabia disso? A nossa dieta é que faz a nossa constituição. É aquilo que nós comemos, nós nos tornamos exatamente nisso. Então, se eu me alimento da palavra, se eu me alimento de Deus, se eu me alimento das reuniões, se eu me alimento de todas essas coisas espirituais, eu vou ser um homem espiritual. Agora, se eu me alimento do mundo, das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, de todos os departamentos que estão armados no mundo, eu vou me parecer com o mundo. E na sua universidade, no seu trabalho, quando as pessoas olharem para você, não vai ver nenhuma diferença entre você e uma pessoa do mundo. Mas quando você se alimenta de Deus, a sua aparência muda. A sua imagem muda. E o ambiente onde você está também muda. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de levar o Senhor para todos os ambientes por onde nós vamos. Chega não só nas nossas reuniões, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos da universidade, na escola, nós temos que ser aqueles que expressam o Senhor. E a santificação nada mais é, traduzindo para os irmãos, do que uma mudança de raiz. Paulo fala isso no livro de Romanos, quando ele explica sobre a oliveira brava e a boa oliveira. Ele diz que o povo de Israel era a oliveira boa, e que nós, os gentios, éramos a oliveira brava.
não tinha como produzir boa oliveira. Mas aí o que é que Paulo diz? Que alguns ramos da oliveira boa foram tirados, sabe para quê? Para que nós pudéssemos ser enxertados na oliveira boa. Diga assim: eu fui enxertado na oliveira boa. E agora, você como ramo na oliveira boa, enxertado, agora a seiva dessa oliveira boa vai passar por dentro de você, que é o ramo, e você vai produzir frutos bons para o Senhor. Por isso que em João capítulo 15 o Senhor explicou, o Senhor disse que todo ramo que não estiver nele, esse ramo vai secar e vai ser jogado no lixo, para ser queimado. Mas todo ramo que estiver nele, esse dá muito fruto. E ele limpa para que dê mais fruto ainda. Graças a Deus pela boa oliveira, graças a Deus pela videira. Nós estamos enxertados na videira. E outro ponto também, para exemplificar, para vocês entenderem essa questão da santificação e da glória, é que só existem nesse universo 2 homens. Você sabia disso? Só existem 2 homens. Um chama-se Adão e o outro chama-se Cristo. A pergunta é: onde você está? Nós, irmãos, estávamos no velho Adão. Mas um dia, quando a misericórdia de Deus nos alcançou, Ele nos tirou de Adão, do velho Adão, e nos colocou em Cristo. Hoje nós estamos em Cristo. Agora, se estamos em Cristo, devemos permanecer em Cristo e não voltar ao velho Adão. Então, o que é que vai acontecer no nosso viver prático, para vocês entenderem, tá? Porque a cada conferência, né, a gente ajuda os irmãos, ajuda os jovens e fala, né, aqui a gente sai daqui muito encorajado e tal, mas quando sai daqui, que vamos chegar em nossa cidade, volta para a nossa vida normal, a realidade normal do nosso viver, nosso trabalho, nossa universidade, nossa casa, nossa vizinhança, nossos amigos, não é assim? E aí que você tem que permanecer em Cristo. Então, toda vez que você estiver caminhando para uma situação de pecado, é porque você está no velho Adão. Então, Paulo fala em Gálatas, ele diz o seguinte, que se nós estivermos no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Você crê nisso? Ó Senhor Jesus! Então Deus está trabalhando em nós, irmãos, para nos santificar, nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Tessalonicenses capítulo 5 fala sobre isso, né? Nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Então hoje, de maneira prática, o que é que eu tenho que fazer? Cuidar do meu espírito, cuidar da minha alma e cuidar do meu corpo. Hoje, eu vejo muitos jovens cuidando muito do seu corpo, não é? Vai para a academia, pratica esportes, não é? Alguns cuidam até da alimentação, mas não é o bastante. Muitos jovens também cuidam da sua mente, da sua parte da mente, né, da sua alma. Alimenta com conhecimento, com estudos. E quanto ao espírito? Eu quero perguntar para vocês, qual é a parte principal? O espírito. Porque quando Deus soprou no homem, nas narinas daquele boneco, né, o sopro de vida, aquele sopro de vida é que deu origem ao quê? A alma do homem. O espírito, irmãos, é a nossa parte mais importante. Agora eu pergunto para os irmãos, quanto tempo nós estamos gastando para trabalhar o nosso espírito?
1 Tessalonicenses capítulo 5. Abram aí. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Abriram? Ó Senhor Jesus. Leia o que diz aí o versículo 17. As irmãs podem ler para os irmãos. Fala para os irmãos aí, irmãs. Agora os irmãos falam para as irmãs. Agora vamos ler juntos o versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, o que significa isso? Ter um coração de gratidão para com o Senhor, por todas as coisas. Você é grato ao Senhor? Pela sua família, pela igreja, pelo seu trabalho, pelos seus estudos. Precisamos dar graça ao Senhor em todas as coisas. Versículo 19, o que é que diz? O que é que diz aí? E o Espírito pode ser apagado? Hã? Se Paulo falou aqui para não apagar o Espírito, é porque se nós não cuidarmos, ele vai ser o quê? Apagado. É como um fogo, o Espírito é como um fogo. Se você não coloca lenha no fogo, o que acontece? O fogo se apaga. Mas se você coloca lenha, coloca combustível, o que acontece com o fogo? Reacende, não é isso? E o que significa não apagar o Espírito? Quem pode me explicar? Como é que eu faço para não apagar o Espírito? Oi? Aqui, ó. Praticar aquilo que nós aprendemos, né? Vamos lá. Invocar o nome do Senhor. Vamos invocar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu pergunto aos irmãos: você é alguém que durante o dia, o tempo todo, invoca o nome do Senhor? Talvez nem todos façam isso, não é? Mas nós temos que aprender a todo momento invocar o nome do Senhor. Quando eu invoco o nome do Senhor, eu me volto ao meu espírito. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 12: ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Então toda vez que eu falo ó Senhor Jesus, eu me volto ao meu espírito. Quem quer se voltar ao espírito, diga amém. Amém. Então diga ó Senhor Jesus. Irmãos, pode ser que você ache isso tão pequenininho, né? Mas será que só falar isso, ó Senhor Jesus, eu vou me encher do Espírito? Vai. Você vai ser salvo todo dia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Por isso não apagueis o Espírito, invocando o nome do Senhor. O que mais? Orar e ler a palavra. Orar e ler a palavra é tomar a palavra com oração. Irmãos, você pega, por exemplo, um salmo, né? Um Provérbios, por exemplo. Provérbios capítulo 1. Foi o início desse ano, nós recomeçamos a ler a Bíblia, não foi?
Provérbios. Acho que o Salmo, deixa eu ver aqui se é Salmo, capítulo 1. Salmo 1. Olha só. Olha esse Salmo 1 aqui, que é que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu fico pensando, irmãos, como é que o salmista consegue pegar a lei, que é algo tão frio, que é, na verdade, uma cobrança, e transforma a lei em vida. Esse salmista aqui, ele transformou a lei em vida. Ele falou assim: o seu prazer está na lei do Senhor. Está vendo só? O seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. De dia e de noite, na lei do Senhor. Irmãos, quando eu estive em Israel, nós fomos visitar o Muro das Lamentações. Aí tem um monte de judeus ali orando no templo. Um templo que diga assim, na parte que sobrou do templo, o muro. E aí eu precisei ir no banheiro. Eu fui no banheiro. Entrei. Quando eu olho, logo na entrada do banheiro, aqui a porta, né? Para passar por ela, logo na entrada aqui, tinha um móvel. E em cima do móvel tinha uma Bíblia. O Velho Testamento. Estava ali. Até no banheiro eles colocam. E aí nós fomos visitar algumas sinagogas espalhadas pela cidade. É impressionante. Vocês precisam ver a quantidade de jovens. A maioria deles, eu acho que quase todos, usam óculos. Porque eles leem demais. E eles ficam ali, umas mesas do jeito desse púlpito aqui, ó, tamanho desse púlpito, do jeito que está aqui, com um livro bem grande assim, aberto, desse livro bem grande, e eles ficam o tempo todo ali, ó, desse jeito aqui, ó, se balançando e orando, como se estivesse orando, lendo o tempo todo. E tem jovens empresários que contratam gerentes para tomar conta do seu negócio, e para não perder esses momentos com a palavra. Deixam lá os negócios deles, os empreendimentos, nas mãos dos gerentes, para poder ter contato o dia inteiro com a palavra. Eles buscam muita palavra. E a nossa Bíblia? Como é que está a nossa leitura? Eu creio que hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas mais leem. Eu acho que hoje o homem nunca leu tanto como se lê hoje. Só que a leitura qual é? É o Instagram, é o Facebook, é o Twitter, é o WhatsApp. Que mais? E assim por diante, né? Então, é impressionante. Você chega em todo lugar, as pessoas estão com o seu celular ligado, lendo, escrevendo. Você vai para um jantar, está ali o casal. O noivo, a noiva, ou o namorado, a namorada, ou o marido e a mulher, de frente um para o outro, cada um com seu celular, lendo. Mas não é lendo a Bíblia, não. Não é lendo um livro espiritual que ele baixou, não.
é lendo um monte de baboseira, de besteira. É ou não é? Um monte de besteira. Nós estamos vivendo hoje a era do narcisismo. Sabe o que é narcisismo? É você amar você mesmo. É você tirar foto de você mesmo, você quer espalhar, você quer que todo mundo veja você. Você usa aqueles programas para ficar mais bonito. Às vezes eu olho uma irmã, olha a irmã, que irmã é essa? Aquela irmã, não pode ser não, isso aqui é totalmente diferente. Oxe, que é isso? Foi o que aconteceu aqui, né? Aí você vê também um jovem irmão, esse aqui é fulano, não, esse aqui não é fulano não. Isso aqui é alguma coisa aconteceu aqui, não é ele não. Parece que você gosta de ser o que você não é. Você tira foto, né? Você tira uma foto com 5 pessoas diferentes. Aí, bateu a foto, aí você vai olhar se a foto ficou boa, né? Mas só que é para olhar se você ficou bom na foto. Não é para saber se a foto ficou boa, não. Se você ficou bom na foto, aí essa foto está boa. Se você não ficou bem na foto, essa foto ficou péssima, tira outra. Não é assim? É. O narcisismo que a gente está vivendo hoje. Jovens, eu estava vendo um artigo recentemente de uma universidade americana. Tem até um livro que saiu agora que é um best-seller, uma pesquisa, que diz o seguinte, que o jovem precisa se ajustar no mercado de trabalho, na vida dele, dos 20 aos 30 anos. Passando daí, ele vai ter dificuldade. Então, o melhor momento dos jovens, para eles crescerem em qualquer área, é dos 20 aos 30. Vocês têm que aproveitar a oportunidade, enquanto está aberto. Se vocês querem avançar, seja profissionalmente, espiritualmente, em qualquer das áreas, vocês precisam aproveitar esse momento dos 20 aos 30. Depois você perde tempo. Perdeu o time. Senhor Jesus. Mas Deus quer o quê? Muito mais. Cuide de você. Cuide do seu espírito. Não apagueis o espírito. Depois, versículo... Voltando agora. Não, deixa eu terminar o salmo aqui, né? Deixa eu terminar o salmo, que estava bom aqui o salmo. Estou aonde? Medito na tua lei, de dia e de noite. Agora vamos ler juntos o 3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Está vendo aqui, irmãos? Tudo que você fizer, se você for alguém que medita na palavra do Senhor dia e noite, Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar você em todas as áreas da sua vida. Você precisa crer nisso. E ele diz que o ímpio é o quê? Não é assim. São como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que caminho você quer seguir? O caminho dos ímpios ou o caminho dos justos? Então, voltando agora para Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. Tem que andar aqui que eu estou atrasado. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Vamos lá. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias.
O que é isso? Não desprezeis o falar profético. O falar que dá direção para a igreja. Não despreze, jovem. Não despreze o alimento diário. O alimento diário, sabe o que é? É tudo que foi falado na conferência. A direção do Senhor para nós. Nós precisamos valorizar isso. Ó Senhor Jesus. E Hebreus 12, não precisa nem abrir, diz que nós devemos seguir a paz com os irmãos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jovens, sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Nós precisamos nos santificar. Amém? Agora eu quero falar um pouco de forma mais prática para vocês, tá? Tudo isso que eu falei, que é o objetivo de Deus nos conduzir à glória, e hoje está trabalhando na igreja, em nós, para nos santificar, para chegar nesse ponto, é que Deus está precisando de pessoas maduras. Sabe para quê? Para estabelecer seu reino aqui na terra. Eu quero perguntar para você, todo o coração, vocês irmãos estão dispostos, vocês irmãs estão dispostos a cooperar com o Senhor para estabelecer o seu reino aqui na terra? Podemos contar com vocês? O Jackson falou aqui na primeira mensagem, ontem, que Deus falou para Josué, dizendo que ele já era velho, já era idoso, entrado em dias, e que ainda havia muita terra para ser conquistada. Então Josué foi o homem que Deus usou para entrar na terra de Canaã, para conquistar aquela terra. E ele lutou muito, ele expulsou muitos povos daquelas terras ali e conquistou aquela terra para o Senhor. Mas o que acontece, irmãos? Josué se acomodou, ficou na zona de conforto e ele envelheceu. E Deus veio falar para Josué: Josué, você já está velho. E agora, olha só, quanta terra tem para ser conquistada? Vocês estão sentindo o que está no coração de Deus? Trazendo hoje para a nossa experiência, ontem foi falado, 673 cidades na região 4. 124 igrejas. Olha só quanta terra tem ainda. Muitíssima terra ainda há para ser conquistada. Nós precisamos de vocês. Podemos contar com vocês? Vocês estão dispostos a cooperar conosco para pregar o Evangelho? É amém ou não amém? Nós somos a última geração. Eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Vocês têm uma causa? Tem? Eu vi uma definição na conferência agora. O Wesley que falou isso aí, ele disse que tinha ouvido também essa definição sobre jovem. O que é um jovem? Como você sabe se é uma pessoa jovem? É pela idade? Uma pessoa de 70 anos pode ser jovem? Pode? Olha só a definição que eu ouvi. Diz assim: jovem é aquele cujos sonhos são maiores do que as lembranças. Quando a gente vive uma vida só de lembrança, olhando para o passado, é sinal que você já envelheceu. Mas quando você tem sonhos para serem realizados, conquistas para serem efetuadas, você é um jovem. Eu quero perguntar para vocês: vocês são jovens ou velhos? Quem tem sonhos aqui, diga amém. Você sonha o sonho de Deus? Eu vi poucos agora. Na hora de perguntar sobre sonho, todo mundo tem sonho, né? Agora a pergunta é, vou perguntar de novo, tá? Você sonha o sonho de Deus? Amém. Aleluia! Nós precisamos ter um propósito bem definido na nossa vida, que é o reino.
O reino, irmãos, tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quem crê, diga amém. Amém. Deus conta com você nesse final dos tempos. Em Mateus 20 fala que ele tem uma geração, a última geração. Você sabia que nós estamos na última geração, irmãos? Você sabia disso? Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Quanto tempo vocês acham que vai demorar para o Senhor voltar? Os irmãos aqui, quantos anos vocês acham? 10? E as irmãs? Quanto? 5 anos. As irmãs estão... Irmãos, vocês não sabem o que está acontecendo. Vocês não sabem o que está acontecendo, não. Eu vou contar só um pedacinho para vocês aqui, para vocês se preocuparem um pouco, tá? Se você olhar para o mundo, todas as áreas estão mostrando que a volta do Senhor está próxima. Todas as áreas. A humanidade está corrompida. Toda a terra está corrompida. O alimento que nós consumimos está corrompido. Os peixes do mar estão corrompidos. A carne que nós comemos, o frango, os peixes, as verduras, tudo está contaminado. Tudo está contaminado. Olha só. Vocês têm uma ideia? Daqui a 10 anos, em 2029, um computador vai pensar igual a um ser humano. Você sabia disso? Eu vou falar para vocês agora. Está acontecendo uma ruptura tecnológica. E o que hoje o homem está entrando agora fortemente chama-se inteligência artificial. É a máquina agora pensando igual o homem. E em 2045, um computador vai pensar mais do que todos os seres humanos juntos. Eu não creio que vai chegar lá, porque o Senhor vai voltar antes. Hoje, para vocês terem uma ideia, as grandes empresas internacionais e mundiais estão estudando já estão estudando uma renda básica mundial, como se fosse um salário mínimo mundial. Sabe por quê? Porque nesses 10 anos vai haver um desemprego geral. Muitas profissões vão se acabar, porque a máquina vai fazer tudo. Até mesmo, por exemplo, os processos judiciais, já existe hoje um computador que resolve. Não precisa mais de advogado. Esse computador resolve. O que é que vai acontecer também? Medicina vai ficar apenas os cirurgiões. Porque aqueles que vão atender, já existe hoje um computador que atende. Você coloca os seus sintomas, coloca os seus exames, ele vai dizer o que você tem e qual remédio você tem que tomar. Então já está havendo uma preocupação mundial com o desemprego em todos os países, principalmente os países emergentes. E aí estão estudando para todas as pessoas que vão ficar desempregadas uma renda básica mundial. Isso é a preparação para o anticristo. Essa situação mundial em termos de política, a situação mundial em termos de armamento. Vocês têm uma ideia? Estados Unidos vai gastar
500 bilhões de dólares com armamento esse ano. Hoje já existe o suficiente para acabar com a Terra inteira numa guerra mundial. Eu vejo que muita gente está como a barragem de Brumadinho. Brumadinho, né? Que está na linha ali, ó. Está na linha do que vai acontecer, mas está todo mundo despreocupado. A barragem pode estourar a qualquer momento, mas as pessoas estão despreocupadas. Nem imagina que a barragem vai estourar. Mas quando ela estourar, quem estiver na frente vai morrer. Eu pergunto para vocês, irmãos, vocês vão esperar tudo isso acontecer? Vocês não estão vendo que o mundo está caminhando para um caos? Vocês não estão vendo que o Titanic está afundando? Vocês vão querer permanecer nesse Titanic? Eu pergunto, o que vocês querem edificar daqui para frente? Vocês querem edificar ainda esse mundo ou querem edificar o reino de Deus? Então nós precisamos agora, daqui para frente, a partir dessa conferência, todos nós nos unirmos para trazer o Senhor de volta. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que o Senhor deve voltar daqui a 5 anos no máximo. E eu digo para os irmãos, eu estou me preparando para isso. E eu digo a vocês, se preparem para isso também, irmãos. Não quer dizer que vocês não vão trabalhar mais. E agora, tenho minha universidade, eu passei agora. Eu vou começar meu curso de medicina, meu curso de direito. Eu quero me casar, eu estou me casando agora. Quero ter filhos. O Senhor, através do apóstolo Paulo, diz que a volta do Senhor está próxima. Ele diz assim, os casados sejam como se não fossem. Os que têm riqueza no mundo, sejam como se não tivessem. Os que usam desse mundo, sejam como que não usassem. O que é que isso quer dizer? Por um lado, eu tenho que seguir como se o Senhor fosse demorar 50 anos. Por um lado, olhando para o meu lado profissional, para o meu lado dos estudos, para o meu lado, né, que eu quero, da familiar. Mas, em relação à volta do Senhor, eu tenho que me preparar como se Ele viesse hoje. Não é nem daqui a 5 anos, é hoje. Por isso, irmão, nós não temos mais tempo a perder. Se o Senhor voltar hoje, melhor para todos nós. Amém? Pelo menos para aqueles que estão querendo que o Senhor volte, né? Porque tem uns que não, o Senhor não volta agora não, que eu ainda vou entrar no meu curso. O Senhor não volta agora não, quero me casar ainda. O Senhor não volta agora não, que ainda estou com emprego aí, ainda procurando emprego ainda, Senhor. Eu pergunto, tem algo nesse mundo melhor do que o Senhor? Então eu quero terminar dando um encorajamento para vocês, tá? Vamos lá. Eu gostei muito do que os jovens apresentaram hoje à tarde aqui, né? O João Vitor, né? E os demais irmãos aí, que eu conheço, né? Inclusive conheço eles. São filhos de irmãos cooperadores lá no Maranhão e também no Piauí. E amigos meus também. E eu fico muito alegre, irmãos, em ver esses jovens aqui em cima, falando com tanta autoridade. Não é? Falando com autoridade. Parece gente grande. Não é? Desculpa aí, viu? Parece gente grande mesmo. São cooperadores. Mas, irmãos, olha só o que eles estão fazendo. Quem não veio já tarde, eu vou dizer rapidinho aqui. Eles estão no projeto Avança Jovem. Eles disseram aqui, a gente está seguindo a palavra profética, porque a gente crê que a palavra que os irmãos Pedro e Ezra têm dado para nós é a direção do Senhor, e eu quero seguir essa direção. Eles disseram aqui, não precisa inventar nada, é só o falar que nós estamos ouvindo. Se a gente seguir, nós somos abençoados. Depois eles disseram assim, e além disso, além de escutar essas palavras, você tem o Instituto Vida para Todos. Todas as mensagens das conferências, as palestras,
Você não tem desculpa, está tudo lá. As conferências regionais estão todas lá. Você pode ruminar, você pode ouvir várias vezes, você pode notar os pontos principais, para você ficar constituído da palavra, da direção do Senhor. Grupo familiar. Olha só, eles disseram que lá tem um grupo familiar da igreja, os vários grupos, mas tem os grupos familiares jovens. Para ganhar o quê? Ganhar jovens. Além deles terem os grupos, as reuniões da igreja normais, grupo familiar da igreja normal, ainda tem um grupo familiar dos jovens, que são para ganhar jovens. E eles disseram assim, ó, isso vocês começaram até aqui na região 4, grupo familiar de cuidado e multiplicação. Falta nós colocar mais em prática. Jovens, vamos criar nossos grupos? Vamos criar? Nossa localidade, grupos jovens, ganhar pessoas jovens. Eles estão fazendo também reuniões de evangelização, reuniões de avança jovem, não é isso, João Vitor? E ali vocês vão para cidades, não é isso? E ali junta aqueles irmãos que estão ali, convida pessoas. Falaram que teve 2 jovens na cidade, só tinha 2 jovens. Essas 2 jovens convidaram 120 jovens para uma reunião. Só 2. Olha só. Imagina nós aqui, nós somos em torno de 800 jovens aqui. Se cada um levar 10, nós temos 8.000. Olha só. Se isso acontecer, a gente pode fazer a conferência em outro lugar, que caiba 8.000 pessoas. Amém? O que mais? Jovens, presta atenção, tá? Isso é prático demais. Eles disseram que todos os jovens do Avança Jovem, todos os jovens da região deles, têm o programa O Livro na Minha Mão. Quantos de nós tem o programa O Livro na Minha Mão? Não precisa levantar a mão não, né? Senão vai ser um número pequeno. Mas, olha só, todos os jovens lá têm o programa O Livro na Minha Mão. Eles se preocupam com os jovens. Todos os jovens lá também são sócios do Evangelho. Amém? Quem é sócio do Evangelho aqui? Ó, tá vendo? Não precisa levantar a mão não. O que é sócio do Evangelho? Sócio do Evangelho é você separar todo mês um valor e doar para o Senhor, para o avanço do Evangelho. Para que mais casais possam se levantar, para nós enviarmos para essas cidades que ainda faltam ser conquistadas. Você diz amém para isso? Amém. Então, para conseguir cada jovem ter o seu programa Livro na Minha Mão e cada jovem ser sócio do Evangelho, e jovem sabe que tem pouco dinheiro, não tem? Não é assim? Eles têm, sabe o que lá? A colportagem. Colportagem coletiva. Eles saem juntos, vão ali no tal lugar na cidade, para fazer colportagem com a meta. E a meta qual é? É que distribuir a literatura, para que eles possam levantar recursos, para ir para a conferência, levantar recursos para ajudarem aqueles a serem sócios do Evangelho, e levantar recursos para que eles possam adquirir o programa O Livro na Minha Mão. Então nós podemos ter 2 atitudes. Ou falar assim, não, eu não posso ser sócio do Evangelho porque eu não tenho dinheiro. Eu sou um jovem liso. Eu não posso fazer a estatura do programa Livro na Minha Mão, porque todo mês tem que desprender R$25 para ter meu alimento diário e para ter o livro. Então minha mãe já comprou, meu pai já comprou, eu pego carona com eles, porque eu não tenho dinheiro. Você pode ter essa atitude de simplesmente ficar numa situação de desafio e não enfrentar,
Ou você pode dizer assim: eu não tenho dinheiro, mas eu posso fazer dinheiro. Como? Saindo, não é? Contatando pessoas, pregando o evangelho, levando um livro para elas, orando por elas. E elas, adquirindo a literatura, podem ser salvas pelo Senhor. E você está fazendo o que? O seu papel de pregar o evangelho e ainda está recebendo valor para poder ter o seu programa, o livro na minha mão, ofertar para a obra do Senhor e ainda participar das conferências. Irmãos, eu sei que infelizmente muitos jovens queriam estar aqui. Vocês são privilegiados. Muitos queriam estar aqui. Mas sabe por que não estão? Porque faltou dinheiro. Sabia disso? E eu digo mais. Alguns de vocês estão aqui porque os pais de vocês se sacrificaram. Tiraram dinheiro de onde não tinha. Alguns fizeram empréstimo para vocês estarem aqui. Alguns usaram o cartão de crédito, vão pagar depois, para vocês estarem aqui. Está vendo? E muitos não estão aqui porque faltou recurso financeiro. Mas eu pergunto, diante de um desafio, o que fazer? Vou cruzar meus braços? Eu não posso mesmo não. Meu pai também não pode não. Minha mãe não tem dinheiro, meu pai não tem dinheiro. Eu também não tenho dinheiro, não vou para a conferência. Queria muito ir, mas não vou. Aí cruza os braços. E a atitude? Então vocês precisam saber, aprender com esses jovens, não é? Humildemente, irmãos, aprender. A gente tem que aprender uns com os outros, não é? Enquanto a gente aprende alguma coisa com um irmão, eles aprendem da gente, a gente troca experiência e vai aprendendo. Olha só que coisa rica. Eles levaram um ônibus, não foi, João Vitor? Um ônibus para a Conferência Internacional de Jovens, agora em Sumaré, usando os recursos da coportagem. Não foi isso? Graças ao Senhor. Então, irmãos, esses pontos são muito práticos. Nós podemos daqui para frente praticar. Irmãos, vocês vão sair dessa conferência cheios de encargo, eu tenho certeza. Vão sair dessa conferência realmente dispostos a avançar. E nós precisamos também preparar o outro lado, né, que são os irmãos responsáveis nas igrejas, né? Preparar esses irmãos também para se unirem a vocês, né? E a gente dá as mãos com o único objetivo, trazer o Senhor de volta. Amém? Eu queria só terminar lendo um versículo para você. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Abriram? Versículo 1 e 2. Tá bom? Vamos ler esses dois versículos cheios de encargo, tá bom? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando
em vossa alma. Aqui diz que nós temos uma nuvem de testemunha que está olhando para nós e que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Agora, eu gostaria que vocês refletissem um pouco. Existe algum peso na sua vida que está impedindo você de avançar? Existe algum pecado na sua vida que está aqui tenazmente, né? Aquela cola tenaz, né? Está colado em você ali, e você não consegue se libertar, que você não consegue prosseguir? Aqui o apóstolo Paulo nos encoraja a nos livrar de tudo isso. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Vamos nos livrar. Nessa noite, o Senhor vai tocar seu coração. Alguns já foram tocados aqui. Mas seguir o Senhor é algo prático. Seguir o Senhor não é ficção. Não é fácil seguir o Senhor. E aqui Paulo diz que você tem que se libertar de todo o peso. Alguns irmãos não conseguem avançar porque está cheio de peso. Cheio de peso. Você sabe qual é o seu peso, não precisa falar. Eu poderia descrever aqui várias coisas que podem pesar na sua vida, para você não conseguir seguir o Senhor. Mas quem vai dominar você não sou eu, é o Espírito Santo. E nessa noite, o Espírito Santo vai iluminar você, para você saber aquilo que na sua vida impede você de avançar. Impede você de prosseguir em buscar mais o Senhor e prosseguir em cooperar mais com o Senhor. Por isso, irmão, eu digo, se você ouvir a palavra do Senhor, como diz a Bíblia, não endureça seu coração. É hoje o tempo. Hoje é o tempo de decisão. Nós temos que nos decidir pelo Senhor. Porque o tempo cada vez mais é escasso. E a volta do Senhor está mais perto do que qualquer um de nós pensa. Nós estamos no final dos tempos. Passará, o Senhor falou assim, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Nós estamos na última geração. Nós somos os trabalhadores da 1/10 hora. Nós somos aqueles em Mateus 20, que o Senhor, versículos 6 e 7, que o Senhor vai na praça e pergunta assim para eles: por que vocês estão até agora aqui desocupados? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Nessa noite, o Senhor está contratando todos vocês. Amém? Deus não quer desocupados. Amém? Deus quer trabalhadores. Ele diz assim: agora vão para a vinha trabalhar. Nosso lugar é na vinha do Senhor. Nosso lugar é cooperando com o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Irmão, espero que essa palavra, né, tenha trazido para nós uma reflexão e dado para nós uma direção para esses anos daqui para frente que antecedem a volta do Senhor. Que nós possamos realmente cooperar com Ele para trazer o Senhor de volta. Amém?